Gente, boa noite, muito bem-vindos aqui a mais uma live do Fórmula de Viagem. Quem estiver me vendo no gravado também sinta-se bem-vindo aqui nesse vídeo de hoje, né? Como vocês já me conhecem, eu sou a Bruna Camargo aqui do Fórmula de Viagem, e eu tô aqui para ajudar vocês a realizarem viagens cada vez mais incríveis, sem precisarem gastar a mais para isso, aliás, economizando, né? Eu gosto de mostrar formas para que você possa economizar, né? Para que você use o seu dinheiro da melhor forma possível no planejamento das suas viagens. E o que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai falar sobre o segredo por trás de uma viagem barata. Ou melhor, será que existe um segredo por trás de uma viagem mais barata? O que a gente precisa começar aqui, né? Qual que é o próximo passo que a gente tem que dar? A gente precisa entender que, na verdade, não existe segredo. Eu brinquei, né, com essa chamada, né, com esse tema da live, justamente para fazer essa provocação, que na verdade não existe segredo. Não tem uma mágica, não tem um milagre da viagem super barata, né? Se hoje, por exemplo, você gasta 10x numa viagem, não tem um segredo que você vai descobrir e amanhã você vai gastar na mesma viagem 3x. Então você gastava 10, agora você gasta 3x, ou seja, 70% a menos. Não tem aplicativo que faça isso. E o aplicativo com a passagem aérea mais barata. Não tem ferramenta, não existe isso. Inclusive eu recebo muitas mensagens. Essa foi uma das razões que me motivou a criar o tema dessa live. Eu recebo muitas, né, perguntas, dúvidas, como por exemplo, como é que eu encontro a passagem aérea mais barata? Que site você usa para encontrar a hospedagem mais barata? Qual que é o aplicativo? E aí, gente, não é um aplicativo, não é uma ferramenta, não existe isso em formato de uma única só coisa, que a gente vai lá e consulta e, meu Deus, esse é o lugar, passagens aéreas 80% mais baratas. Não existe isso, pelo menos não existe ainda. As ferramentas, as técnicas, elas são um dos elementos que nos ajudam a fazer viagens mais econômicas, mas elas não são a única resposta, né? É óbvio que a gente precisa de sites, de aplicativos, a gente precisa entender o como para conseguir realizar uma viagem mais barata, mas este não é o único elemento e a resposta não está aí. Qual que é o aplicativo onde eu encontro passagens aéreas mais baratas? Isso não existe. Se alguém te disser, nesse aqui sempre tem a passagem aérea mais barata de todas. Não tem um único só. Não tem mesmo, tá? Então não tem esse milagre dentro das ferramentas de viagem. Mas óbvio que existe um caminho para se fazer uma viagem mais barata. E aí aqui, pensando no nosso tema, na verdade eu enxergo que existem dois caminhos para a gente ter uma viagem mais barata, né? Já que a gente já sabe que não tem um segredo, quais caminhos são esses? Esse primeiro eu vou explicar de um jeito mais simples e rápido, porque não é o caminho que eu ensino por aqui, mas eu quero que você tenha clareza que ele existe. Se você quiser seguir ele, não tem problema nenhum. Um dos caminhos da gente realizar uma viagem muito barata, e aí eu digo muito mais barata mesmo, mas aí também não é milagre, é uma questão de estilo, é você viajar mais num modelo mochileiro. Aquele perfil, assim, caricato que a gente imagina, da pessoa pedindo carona, da pessoa que troca o trabalho dela por hospedagem e comida, por exemplo. Se você viajar nessa versão, você com certeza vai conseguir fazer uma viagem muito barata. Peraí. E não tem nada de errado nesse modelo, tá? Mas, aqui no Fórmula de Viagem, eu não ensino vocês a virarem mochileiros. A minha ideia é ensinar pessoas comuns, no sentido de que fazem viagens mais comuns, mais clássicas, que são pessoas que não estão procurando esse estilo de viagem. Porque eu tenho certeza que 99% de vocês que estão aqui buscam viajar de uma forma, né, dessa forma mais tradicional,
né? Não quer fazer esse tipo de troca, não quer fazer essa mudança radical de estilo, mas quer realizar viagens cada vez melhores e mais econômicas. Só que o que você precisa ter clareza é que esse milagre que eu brinquei ali mais cedo, falando, gastava 10x e agora vai gastar 3x no mesmo estilo de viagem, você vai conseguir uma coisa dessa se você optar por uma opção de viagem muito, muito, muito mais simples do que você está acostumado a viajar. Então tem esse caminho, sim, caminho mais no estilo mochileiro, mas não é o caminho que a gente vai tratar aqui, não é o caminho que eu trato no Fórmula de Viagem. Inclusive, as minhas dicas ajudam, inclusive, pessoas que viajam nessa versão que a gente chama de low cost, né, que é bem baixo custo. É óbvio que as minhas dicas vão ajudar, mas a minha intenção não é essa, né, não é ajudar esse perfil, é ajudar você que faz as viagens, digamos, mais clássicas, que vai se hospedar num lugar mais comum, ou até vai se hospedar num hostel, por exemplo, sem problema nenhum, mas sem fazer essas trocas, sem pedir carona por aí. Então, uma versão mais comum, tá bom? Então, beleza. Agora você entendeu que tem um caminho, esse caminho mais mochileiro, que se você quiser seguir, perfeito, show. Com certeza as dicas aqui do Fórmula de Viagem vão te ajudar, mas também tem outras pessoas que produzem conteúdo de viagem, que produzem conteúdos mais específicos para esse estilo. Agora, vamos então para o segundo caminho, que é o caminho que a gente vai conversar aqui na live. Quero perguntar para vocês que estão aí ao vivo comigo. Que caminho vocês acham que é esse? Esse segundo caminho é um dos principais caminhos, é o caminho que eu falo aqui todos os dias, que é o do planejamento, o do mão na massa, é de entender o processo, é de entender como funcionam as coisas e não de buscar necessariamente uma resposta pronta através de um aplicativo, de um site, de uma ferramenta, ou de perguntar para alguém e receber alguma coisa pronta. Olha só, a Aline falou planejamento e antecedência. Maravilhosa. Ela acertou 99% da frase que eu vou falar agora. Então, anotem aí. Planejamento com antecedência e frequência. Esse é o caminho. Planejamento com antecedência e frequência. Anotaram aí? Então, vamos lá. O que seria isso? A gente não planeja uma viagem do dia para a noite. Não tem como. Olha, me arrisco a dizer que nem aquela viagem de final de semana para uma cidade do lado da sua, você não faz do dia para a noite. Você tem ali uma certa organização. Então, imagina a gente aqui que acaba falando de viagens um pouco maiores, viagens de férias, viagens que você vai se deslocar um pouco mais, que normalmente tem um avião. Então, quanto mais distante é a tua viagem, quanto maior, né, em termos de quantidade de dias, mais antecedência essa viagem requer para o planejamento dela, né? Antes a gente tem que começar. E aí uma viagem internacional aqui, eu sempre falo, no mínimo 6 meses, para a gente começar a olhar para ela. Isso não significa que você vai necessariamente começar a comprar alguma coisa, tá? Prazos de comprar passagens e hospedagens é outra história. Não é necessariamente, né, com 6 meses de antecedência ou mais, tá? Mas no mínimo 6 meses, você já vai estar olhando para sua viagem internacional, né? Quanto maior e mais distante ela for, mais tempo você leva para começar a olhar as coisas, né? E se for uma viagem menor, uma viagem dentro do Brasil, óbvio, não vai precisar levar tanto tempo, nem vai precisar ser com tanta antecedência. Claro que a gente sempre tem que levar em consideração também as temporadas, né? Se for altíssima temporada, a gente tem que começar a olhar antes também. E o que eu quero dizer com frequência? Não adianta, por exemplo, a gente olhar passagem aérea agora e olhar de novo só daqui 2 meses e meio, por exemplo. Eu vou viajar, daí eu olho qual que é o preço da passagem aérea, e você olha hoje. Aí depois você olha daqui 2 meses e meio. Isso não é frequência. Frequência é acompanhar as coisas com frequência, literalmente com frequência. Principalmente as coisas que têm custo mais pesado na nossa viagem. Então, principalmente passagens aéreas, em viagens, né, internacionais, principalmente internacionais maiores, a gente tem que olhar com frequência. E quanto mais perto da viagem, com mais frequência ainda, se eu não tiver comprado. Hospedagens também é uma coisa que a gente pode olhar com frequência. Cotação da moeda estrangeira também com frequência, tá? Então, tudo isso é
frequência. E aí, como a gente tem vários itens dentro de uma organização de uma viagem, de um planejamento de uma viagem, a hora que você começa isso, né, comecei hoje para viajar daqui 6, 8 meses, 10, você sempre vai ter alguma coisinha para olhar. Então também é frequência no sentido de sempre tem alguma coisa de viagem pipocando pra gente prestar atenção, porque são vários detalhezinhos, né? Alguma coisa para conferir, alguma coisa para comprar, alguma coisa para pesquisar. E aí tem dias que a gente tem mais coisas para olhar, né? Ou tem alguma coisa que tem que ser feita numa sequência de dias. E tem vezes que a gente vai ficar com um intervalo entre as atividades da viagem, mas sempre tem alguma coisa pra gente levar em consideração. E aí pode ter surgido uma coisa na tua cabeça. Mas, Bruna, eu não tenho tempo. Como é que eu vou me dedicar à minha viagem com tanta antecedência e com essa frequência que você tá falando? Você tá falando que eu tenho que ser frequente, tem coisas que eu vou ter que ver, né? Da hora que eu começar a pensar, vou ter que quase todo dia ver alguma coisa. Então, como é que eu faço isso? Primeira coisa que eu vou dizer aqui é que eu não vou entrar naquela questão de que tempo é uma questão de prioridade. Por que eu não vou entrar nesta seara, digamos assim? Porque eu tô partindo do pressuposto que quem tá aqui me acompanhando já sabe disso. Vocês já entendem que vocês são responsáveis pelas suas rotinas e pela decisão do que você faz com o seu tempo. Então, pra você, tempo é uma questão de prioridade, você já tem isso na cabeça. Então, não vou nem entrar na seara de que não ter tempo é uma desculpa, tá? Não vou entrar nisso. Então, vamos lá. O que eu vou fazer, então, de diferente a partir dessa questão que realmente é um ponto que muitas pessoas pensam, né? Nossa, se leva tanto tempo assim e eu preciso com frequência estar envolvido nisso, como é que eu vou fazer? Então, seguinte, eu vou te dar 3 razões para você se dedicar à sua viagem, para você não desistir de transformar essa viagem na melhor experiência da sua vida, sem você precisar gastar um rim nela. Nem sei quanto custa um rim, mas imagino que custe caro. Ou, não sei se é pior, mas muitas vezes a gente percebe que gastou numa viagem o que poderia ter gastado em 2, né? Imagina você perceber que dentro da sua viagem tem outra viagem, bem dizer. Não necessariamente do mesmo porte, mas que com aqueles gastos a mais ou com aqueles gastos errados tem, né? Então isso não é legal, né? A gente não quer isso. Então vamos lá, 3 razões. Primeira, se você começa esse planejamento com antecedência, não vai ficar pesado para você em termos de tempo. Porque você tá fazendo as coisas aos poucos. Então, quanto antes você começa, mais diluída ficam essas atividades. E aí você não vai ficar 6 meses do seu tempo ali, o tempo inteiro, todos os dias, fazendo 1 milhão de coisas. Não, isso não vai acontecer. Até porque quando eu falo 6, 8 meses, o que eu quero dizer com isso? Nesse tempo, você vai estar pesquisando preço, acompanhando as coisas. É um tempo para você conhecer a dinâmica daquela viagem, como é que funciona para aquele destino, quais que são os preços de passagens aéreas comuns para aquele destino, preço de diária, você começa a entender as dinâmicas, para daí sim você conseguir perceber qual que é o melhor custo-benefício para você, para os teus gostos, para o teu estilo, e fazer as compras que são necessárias para a tua viagem, né, as reservas, enfim. Esse é o grande ponto da antecedência e da frequência. E também a gente não tem como conhecer essas médias, entender essa dinâmica se a gente não tiver essa frequência, né? Se a gente não estiver vendo fazendo essas pesquisas com uma certa repetição, né? A cada, sei lá, X dias eu vou olhar, uma vez por semana eu vou olhar a passagem, ou tá chegando mais perto, então agora eu vou olhar todos os dias até eu fazer as minhas compras, né? Então, se você deixar para cima da hora, se você deixar para fazer isso 2 ou 3 meses antes da data que você pretende viajar, aí sim, de fato, vai ficar corrido e aí, de fato, vai ser puxado. Aí vai ser difícil você, né, dar conta de tudo. Então, começa antes que fica tudo mais suave. Segunda razão para você se dedicar para sua viagem aí, planejar e botar a mão na massa. Sai mais barato você fazendo do que você colocar uma terceira pessoa nesse processo. Isso custa mais barato, isso é um fato.
tá? E esse X% mais barato pode ser, dependendo da situação, 10, 20, 30, 50, 80, 100%, não, 100%, no sentido de a viagem pode custar até o dobro do que ela realmente poderia custar se você colocar um terceiro envolvido nesse processo. E é natural, você vai estar pagando para alguém fazer o seu trabalho, né? Fazer o trabalho, para alguém pensar, para alguém pesquisar, para alguém fazer esse trabalho operacional. E isso tem um custo. Só que, na prática, eu entendo, e é normal, que às vezes a gente não consegue, né? Por mais que a gente tenha essa clareza de que ter outras pessoas envolvidas no planejamento da nossa viagem é um custo, às vezes a gente, de fato, não consegue priorizar aquilo naquele momento e precisa contratar terceiros para nos ajudar. É super normal. Eu entendo isso, né? Então, de novo, é uma questão de priorizar. Você não pode priorizar por qualquer razão e tá tudo certo, tá? Inclusive, eu fui consultora de viagens, foi assim que eu comecei a trabalhar com viagens, então as pessoas pagavam para que eu fizesse para elas, porque elas não tinham tempo e também porque elas não conheciam muito bem o processo. Então isso é normal e não tem nada de errado a gente fazer esse tipo de contratação, mas eu só quero que nesse ponto aqui você tenha clareza que você tem um custo a mais envolvido. E aí para você tem que calcular se vale a pena ter esse custo envolvido ou não, tá? Em outros momentos, aqui no Fórmula de Viagem, inclusive, eu já falei da importância de você saber escolher. Então, se você precisa realmente de uma ajuda de terceiro em todos os pontos ou em algum ponto da sua viagem, que você saiba escolher qual que é o que é mais vantajoso para você, qual que é o melhor custo-benefício. E aí já falei aqui, já expliquei bastante sobre consultoria de viagem, mentoria de viagem. A consultoria no sentido de uma pessoa faz para você. É um serviço diferente de uma agência de viagens, porque na consultoria normalmente você paga um valor cheio para a pessoa que é o teu consultor, né? Uma prestação de serviço. Você paga, a pessoa vai planejar a tua viagem e você enxerga de forma separada o custo da tua viagem. A minha viagem custou X e o meu consultor me custou aqui outro X qualquer. E eu enxergo esses valores separados, né? Em muitos casos, é uma relação mais vantajosa do que a gente comprar com uma agência de viagens ou com um pacote, porque normalmente na consultoria ali a gente não tem embutida a questão da comissão, né? Quando a gente trabalha em modelos mais tradicionais de organização de viagem, de serviços de viagem, por trás daquilo que a gente está comprando tem o custo de quem está prestando aquele serviço, né? Tem uma comissão ali por trás, então normalmente esse valor acaba sendo mais alto, né? Então, se você precisa escolher alguma coisa, que você tenha clareza dessas diferenças. Outro caminho é também você aprender o processo seguindo as orientações de alguém, né? Aprender o passo a passo, seguindo as orientações de alguém, porque vai ser mais rápido dessa forma do que você tentar executar tudo sozinho, né? Principalmente quem tá no começo, né? Então, planejar uma viagem, acertar tudo de primeira é muito difícil. Então, às vezes a gente precisa de orientação. E aí a gente também já conversou, já expliquei, já falei que existem diversos cursos de planejamento de viagens no mercado. Tem o curso do Fórmula de Viagem também. E eu gosto, né? Eu pelo menos enxergo esse como uma das versões mais vantajosas, porque você está adquirindo conhecimento, então você está fazendo um investimento onde você aprende e não tem alguém fazendo para você. E é um investimento que você faz uma única vez e você aplica para todas as tuas viagens a partir daquele momento, né? Então é um custo que se paga muito rápido. Você paga esse custo não, né? Eu chamo de investimento, na verdade. É um investimento que se paga muito rápido. Na primeira viagem você tem já com o que você aprende, você já economiza bastante e o curso tá pago. Pelo menos o meu, eu garanto que o custo dele, né, o investimento dele tá pago em uma viagem tranquilamente, aliás, muito mais do que o investimento do curso, né? Mas existem outros cursos por aí também, que com certeza também te dão esse retorno. Então, você precisa entender que se você seguir por um caminho onde você precisa de ajuda, que você encontre, então, uma melhor versão para você. E a terceira razão para você se dedicar para suas viagens é que você vai se tornar
cada vez mais independente, cada vez mais autônomo. E aí é você que aprende, né? Se você puder escolher uma opção onde você aprende, é o melhor cenário de todos. Porque aí você vai começar a fazer escolhas que fazem cada vez mais sentido para você e vai chegar um ponto que você vai... aquelas orientações, aquele ensinamento, aquele passo a passo que você aprendeu de alguém, de quem quer que seja, você vai transformar aquilo no teu jeito de planejar viagens. E aí, aqui que eu digo, meu povo, é onde você se torna um super viajante. Agora que você sabe disso e que tá claro aí pra você as razões de você fazer esse planejamento com antecedência e frequência da tua viagem, o que a gente pode fazer a partir disso, né? Qual que é o próximo passo que a gente pode dar? E aí aqui eu quero te fazer uma proposta mais prática, né? Eu sempre tento trazer coisas mais práticas para nossa live, tá? Então eu vou te dar, digamos, 2 tarefinhas. A primeira delas é pra gente começar a trabalhar a antecedência. Você vai colocar aí no papel, numa planilha, onde você costuma planejar as suas viagens, né? Qual que é o formato mais fácil para você? Quando é que você pretende fazer a sua próxima viagem? E aí, se você tá pensando, não, minha próxima viagem é pequena, é alguma coisa próxima da onde eu moro, tenta então pensar numa viagem um pouco maior, pra gente trabalhar com uma distância maior. Por quê? Coloca aí, se você pensa em viajar em abril do ano que vem, no meio do ano que vem, em setembro do ano que vem, tenta abstrair um pouco o fato de que a gente ainda está em um momento de incerteza, que a gente não tem todas as questões bem certas sobre o ano que vem, mas vamos trabalhar no cenário de que vai estar tudo certo. Então, pensa, qual que é essa data? E aí, o que a gente vai fazer? Você tem que fazer a conta de trás para frente. Então, se é uma viagem internacional e uma viagem grande, você tem que voltar no mínimo 6 meses. Então, dependendo da data que você colocou aí, que você quer fazer a sua viagem, talvez 6 meses já tenha estourado ou não. Mas tudo bem, faz essa volta, tá? Faz esse exercício pra gente começar a trabalhar a antecedência, pra você inclusive pensar se você tem feito isso nas viagens que você já realizou. Segunda coisa, dentro desses 3 pontos que eu falei, do planejamento, da antecedência e da frequência, eu quero que você liste quais são as suas principais dificuldades. O que você não sabe fazer nesses pontos, né? Planejamento de viagens. Quais são as minhas dificuldades? Tenho dificuldade nessa questão da antecedência? Tenho dificuldade nessa questão da frequência? Pensa nisso. Por quê? O que vocês vão fazer? Quando eu encerrar a live, eu vou abrir uma caixinha de pergunta nos stories e eu quero receber de vocês quais são essas dificuldades. Quero que vocês deixem lá pra mim quais são as dificuldades. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou pegar as perguntas ou os pontos de vocês, né? Não precisa ser necessariamente em formato de pergunta. E eu vou dar a orientação para o próximo passo, né? Vou responder todas as perguntas e vou dar a orientação. Tá bom? Então, vamos pensar na antecedência e eu quero ver de vocês quais são as dificuldades que vocês têm. E aí vocês me mandem, tá? Quem estiver vendo esse conteúdo gravado, que não pôde participar ao vivo, então se você está vendo gravado, pode deixar nos comentários essas tuas dúvidas, dificuldades, seja comentários no Instagram, ou se estiver vendo esse vídeo no YouTube, pode deixar seus comentários no YouTube, que eu vou dar o encaminhamento para vocês também, orientação para vocês também, tá? E aí eu aproveito para deixar mais uma provocação boa, tá, gente? Para vocês aproveitarem esse espaço para serem específicos nas dúvidas ou na descrição das dificuldades de vocês, tá? Porque quando a gente é mais específico, fica mais fácil para eu dar a orientação para vocês, tá? E aí prestem atenção, é orientação. Eu vou dar os próximos passos no sentido de, beleza, para você desenrolar isso, qual que é o caminho, tá? Eu não vou dar a resposta pronta para ninguém, porque eu tô aqui para ensinar vocês a descobrirem as coisas e não para buscarem resposta pronta. Porque resposta pronta não necessariamente serve para você, tá? Então, aproveitem e façam isso. Lembrando que a gente tá aqui para construir
um exército de superviajantes e esses superviajantes, eles são independentes e confiantes. Não existe segredo. O segredo é que não existe segredo, que não existe milagre e o caminho para que você continue realizando viagens no estilo que você considera, né, bom para você é planejando com antecedência e frequência, tá? Esse é o caminho. E isso não é um segredo para ninguém, mas nunca custa relembrar. Hoje essa live foi para isso, pra gente falar que não tem segredo não, tá? Tem que botar a mão na massa, não tem outro jeito. É só assim que a gente vai aprender o que tem que ser feito e, consequentemente, a gente vai aprender a fazer uma viagem mais barata também, tá bom? Gente, beijo, obrigada, boa noite!